Olá, sejam bem-vindos aí à apresentação do nosso trabalho que visa abordar as possibilidades de atuação no cenário de trans e pós-pandemia da Covid-19 através da gamificação e educação em saúde. Essa pesquisa foi confeccionada graças ao empenho aí dos colegas Luiz Fernando e Paulo Henrique e especialmente o nosso professor orientador Vinícius, que nos permitiu enxergar além dos limites da visão. Bom, todos nós sabemos e estamos acompanhando na íntegra a progressão do SARS-CoV-2 e seu mecanismo de contágio. O novo coronavírus, associado a inúmeras sintomatologias, rapidamente se tornou pandêmico, atingindo e impactando diversos países, inclusive o Brasil. Aliás, com a chegada do novo vírus no país, o Sistema Único de Saúde foi sobredemandado quanto à sua capacidade de resposta em vigilância em saúde, atenção primária e atenção hospitalar de média e alta complexidade. Essa fragilização impactou na capacidade de detecção precoce e, consequentemente, de resposta para o tratamento e adoção coesa de medidas não farmacológicas descritas como capazes de reduzir a propagação da doença, como isolamento social, uso de máscaras, distanciamento social e educação em saúde para lavagem das mãos e etiqueta da tosse. Essas medidas estão mais que comprovadas quanto à sua eficácia, desde que sejam utilizadas de forma correta e não apenas com uma falsa sensação de proteção. Por outro lado, o isolamento social fez com que os profissionais de saúde se reinventassem frente à continuidade de atividades que visam a promoção de saúde. Todas as áreas de saúde, inclusive a prática odontológica, foi e continuam sendo bastante impactada pela pandemia. Na verdade, pensando no âmbito odontológico, todas as especialidades que realizam atendimentos, de certa forma, sofreram lockdown, justamente por sua atuação clínica estar intimamente relacionada com a geração de aerosóis e assim configurar uma atividade de alto risco para a transmissão e contaminação. Na realidade de saúde pública, por exemplo, houve um stop nas atividades coletivas de educação em saúde, justamente pela impossibilidade de aglutinar pessoas para a realização dessas ações de forma presencial. Considerando esse contexto ainda, é esperado que novas práticas e ferramentas possam ser pensadas e aplicadas através das tecnologias de informação e comunicação, como o caso da teleodontologia, por exemplo. Em busca de alternativas, visando aí potencializar possibilidades no serviço de saúde e também propiciar uma retomada segura das atividades de educação em saúde. Com base nisso, mudanças significativas nos processos de trabalho estão postas, exigindo uma nova visão diante do atual cenário e, do mesmo modo que tudo isso se impõe como um desafio, por outro lado, podem fomentar a exploração de um universo de novas possibilidades através da comunicação e educação em saúde. Nesse contexto, devido à necessidade premente de se manter o distanciamento social, a utilização dessas tecnologias apresenta perspectivas promissoras para a saúde pública. Sendo assim, uma alternativa concreta na atenção básica para a manutenção da realização de atividades de educação em saúde com a população das áreas adscritas às unidades de saúde de modo remoto. É uma alternativa extremamente viável. Bom, quais são as possibilidades que nós temos, quais são as ferramentas que nós temos que pode engajar melhor a população referente à promoção de saúde? Um exemplo disso nós temos o Kahoot, que é uma plataforma interativa e que promove o engajamento de seus usuários. Promove experiências envolventes de aprendizagem por meio de competição e perguntas. O participante pode acessar tanto do site direto da web ou através de aplicativo baixado em dispositivo móvel, smartphone, tablet ou até mesmo laptop. O seu mecanismo de atuação basicamente se dá pela disponibilização de perguntas que são apresentadas, enquanto um temporizador sincronizado a uma música mantém os participantes envolvidos na atividade. Então, uma vez que o jogo se inicia, os pontos são obtidos mediante a capacidade de resposta correta e rápida, na medida que elas vão sendo ali apresentadas. Uma outra ferramenta também disponível é o Mentimeter, plataforma de apresentações e perguntas com feedback em tempo real, também sendo uma alternativa extremamente viável de utilização. Nesse dispositivo,
ao criar as questões, existem inúmeras possibilidades e vantagens que permitem também uma interação com o usuário. Gráficos, imagens, nuvens de palavras, como é esse exemplo, né, que vão oportunizar uma facilidade na verificação da absorção de conhecimento e em tempo real. Então também existem inúmeros recursos para essa plataforma. Por fim, o WordWall, também disponibilizado de modo gratuito, né, para confecção de até 5 games, né, quizzes, jogos de palavras, caça-palavras, jogos de balões, então existem bastante possibilidades também. Pensando nisso, nós criamos um gráfico para facilitar, auxiliar os profissionais e gestores na utilização dessas ferramentas. Frente às vantagens, nós podemos perceber que a relação comum entre os aplicativos como gratuidade, interatividade e ranqueamento de jogadores. Porém, para desbloquear mais recursos é necessário migrar para uma versão paga. As 3 plataformas apresentadas aqui trabalham com um sistema de recompensa aos participantes, o que de certa forma aumenta a motivação e o engajamento dos jogadores. Apesar das críticas aqui que costumam ser submetidas, as recompensas são amplamente difundidas para motivar a aprendizagem. Entretanto, elas não devem ser empregadas de modo exclusivo ou isolado, mas combinadas com outras estratégias segundo o objetivo específico de aprendizagem. Como desvantagem, é importante que o dispositivo esteja conectado à internet e, mesmo assim, diante de toda essa revolução tecnológica, nós temos uma pequena parcela da população que ainda tem dificuldade de acesso. E em relação às suas possibilidades de aplicação, nós temos inúmeras formas. Pode ser criado inúmeros jogos, em inúmeros formatos, envolvendo inúmeros conteúdos. Basta apenas a gente entender o mecanismo de cada plataforma e adaptar com o conteúdo que nós precisamos abordar com esse tipo de população. Nós estamos aqui hoje sugerindo a incorporação de processos de educação em saúde por meio de tecnologias da informação e comunicação via processos gamificados como estratégia para a manutenção de atividades de educação em saúde, geração de conhecimento no cenário de trans e pós-pandemia, destinando essas ações ao público geral, em especial a crianças e adolescentes que de certa forma já nasceram dentro dessa revolução tecnológica. Então, é pertinente afirmar que a proposta aqui apresentada visa a intervenção dentro de um contexto de promoção da saúde, cujo objetivo principal é levar a aquisição de conhecimento de forma interativa ao público-alvo, neste caso materializado pelo uso dos aplicativos citados. E isso deixa claro que a gamificação corresponde ao uso de mecanismos que estimulam o foco e a atenção dos jogadores e potencializam consideravelmente o processo de aprendizagem. Além disso, diante do atual cenário pandêmico e neste mundo cada vez mais digital, tais estratégias apresentam-se como alternativas aos trabalhadores e gestores do Sistema Único de Saúde, de modo a assegurar a continuidade das atividades de educação e saúde, adaptando-se ao contexto apresentado pela pandemia. Sendo assim, nós concluímos que a gamificação é uma ferramenta promissora, engajando pessoas e com possibilidade real e potencial para trabalhar educação em saúde em todas as esferas da sociedade, especialmente destinada à população infanto-juvenil. Sabemos que há poucos estudos sobre a implantação de jogos no contexto da educação e saúde na atenção primária, destinada a esse público. Porém, a contribuição deste estudo revela a possibilidade de criação e utilização de recursos inovadores, como o potencial de promover e gerar conhecimentos de uma forma lúdica, interativa e livre de riscos através de uma plataforma gratuita, oportunizando a reflexão de um novo pensar diante do processo de ampliação da literacia em saúde. Além disso, a pesquisa oferece experiência e escolhas que repercutem diretamente na saúde bucal da população abordada, o que acarretará na probabilidade de diagnóstico precoce de doenças que acometem a cavidade bucal, além de, ao mesmo tempo, potencializar o fator preventivo, tanto no período trans quanto no período pós-pandemia. Gostaria de compartilhar com vocês aqui algumas das nossas referências bibliográficas.